estar comigo aqui a partir das 2 horas, a gente desmontar isso aqui. Tenho 2 horas para montar tudo naquele lugar, microfone, instrumentos e tudo. Então, se você pode vir me ajudar no sábado à tarde, eu agradeço profundamente. Se você não vier, não vou mudar nada de lugar porque eu não aguento. Mas paciência, a gente tem, né? Vamos ficar em pé, eu queria que vocês orassem. O José vai orar aqui, nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos ver o que Deus quer dizer para nós nessa noite. Pai, obrigado porque o Senhor está no nosso meio, obrigado porque o Senhor está falando conosco, e nós queremos ouvir a Tua voz nesse momento. Peço que o Senhor tome o Fábio nas Tuas mãos agora, e tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, Ele possa transmitir a nós com fidelidade. Que o Teu Espírito Santo use poderosamente, prepare nossos corações para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 15. Josué, você pode me lembrar o que você falou ali para mim? Amém. O Salmo 15 diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Aleluia, né? O versículo 1 começa fazendo uma pergunta. O salmista pergunta ao Senhor, quem é que está apto a habitar o tabernáculo do Senhor, a casa de Deus? E ele pergunta de novo com outras palavras, quem é que há de morar no monte de Deus? Eu estava conversando com um jovem esta semana, e evangelizando esse jovem, e eu dizia para ele como os padrões de Deus são altos, porque Deus é integralmente santo. Em Deus não há pecado, em Deus não há injustiça, em Deus não há imperfeição. Os padrões de Deus são muito altos. E o salmista, então, queria saber quem é que está apto a estar na presença de Deus. E o Salmo, então, vai nos trazer um perfil do habitante de Sião, do habitante do céu. Um perfil daquele que habita na presença do Senhor. Agora, presta atenção. Eu tenho procurado alguns sites, eu li bastante sobre essas coisas. Tem gente que diz que para você ser salvo, você precisa praticar as coisas que estão aí. Acontece que Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e não pelas obras. Para que ninguém se glorie. Então não é porque você vai praticar as coisas que estão nesse salmo que você vai ser, que as coisas que estão no salmo que você será salvo. Mas porque você é salvo, você vai praticar essas coisas que estão aqui. Nós somos habitantes do céu. Nós somos salvos pela graça. Os nossos pecados foram apagados pelo sangue de Jesus. E nós somos cidadãos do reino de Deus. E agora que somos filhos de Deus, nós temos o DNA de Deus. E o perfil do cidadão do céu é traçado nesse salmo aqui. Então, na verdade, este salmo, para mim, é tanto pré-requisito, como ele é modelo. Deus vai receber na sua presença pessoas como estão nesse salmo. Mas, na verdade, nós já podemos ser esse tipo de pessoa aqui na terra. Não porque nós somos capazes, mas porque Cristo pode fazer isso em nossas vidas. E eu queria passear por eles e procurar algumas características, então. Porque ele pergunta ao Senhor, quem é que vai habitar o teu santo monte? E o Senhor, então, traz a resposta, indicando 5 padrões que nós devíamos ter como objetivo em nossa vida. E essa palavra vem aqui porque eu posso ter nascido na igreja.
mas talvez algumas dessas atitudes eu ainda não esteja praticando. Ou talvez você tenha aceitado Jesus há pouco tempo e você nem soubesse o que Deus espera de você. Então, sempre é tempo de nós retomarmos um pouco da palavra. No reino de Deus, é como aquele que tira coisas, como é que fala? Coisas velhas e coisas novas, né? Às vezes precisamos retomar algumas coisas antigas que nós esquecemos, que para alguns talvez sejam coisas novas. Mas o versículo 2 começa respondendo: o que vive com integridade. Então, Levi, esse o, tá, é um pronome, viu? E o que é um pronome relativo, viu? Esse é um pronome demonstrativo, porque o vestibular está chegando aí, você vai precisar disso. Ele não está perguntando o que, viu? Ele está falando aquele que. Onde você lê o que, você leia aquele que, e você então vai encontrar as respostas aí. Aquele que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Pessoa íntegra, de acordo com o padrão de Deus, é aquela pessoa que não tem segundas intenções em qualquer coisa que esteja fazendo. Ela é inteira nos propósitos em que atua. Ela nunca está dividida. Quando eu estou dividido, eu não sou mais íntegro. Eu sou metade para lá, metade para cá. A palavra integridade está ligada a essa noção de uma coisa só. Algo inteiro, algo que nunca foi tocado. Uma das grandes dificuldades do nosso mundo de hoje é que as pessoas nunca têm integridade. Elas assumem uma posição com vistas em outra coisa. Elas dizem, estamos juntos, mas na verdade ela está pensando na primeira oportunidade que ela terá para escapar pela outra porta. Não é? Isso não é integridade. A palavra de Deus fala que o cidadão do céu é uma pessoa íntegra. Ela sempre trabalha com motivações corretas. As suas motivações jamais se alinham com o que é injusto. O padrão de justiça aqui é o padrão de justiça de Deus, aquilo que Deus considera correto. Quer ser uma pessoa íntegra? Aprenda a pensar como Deus pensa e alinhe o seu pensamento com o de Deus. Você vive numa sociedade que questiona Deus. Mas por que Deus permite? Mas por que Deus diz? Mas por que Deus achou? Por que Deus fez? Nós não estamos no papel de questionadores de Deus e nem de juízes de Deus. Nós estamos no papel de entender quais são os princípios de Deus e nos alinharmos a eles. A todos os princípios de Deus. A pessoa íntegra não se divide em pensamentos. Ela não se divide em conceitos. Ela só tem um objetivo. Ela só tem uma intenção na mente. E essa intenção sempre está alinhada com a vontade de Deus. E é por isso que ela sempre diz a verdade. E ela não tem duas opções. Ela não tem duas intenções. Ela não tem duas motivações. Ela só tem uma. Então, quando ela fala aquilo que é correto. Devo falar de uma coisa. Se uma pessoa está dividida, ela pode falar metade da verdade. Mas, desculpe, meia-verdade na Bíblia é mentira inteira. Não existe meia-verdade. Nós podemos imaginar que, talvez no plano da ciência, tenhamos alcançado parte da verdade em relação a qualquer fenômeno. Nós podemos achar que, em relação à filosofia, alguém chegou à parte da verdade sobre o comportamento humano. Mas a nossa atitude com Deus, ou a gente é verdadeiro, ou a gente não é verdadeiro. Não tem meio termo. Não existe a meia-verdade. Existe a mentira inteira. Quer habitar o céu? A gente tem que ter só um pensamento na mente. E o pensamento tem que ser alinhado com a vontade de Deus sempre. Então, quando o Carlos levanta e fala aqui, desculpa tomar você agora como exemplo, mas quando ele vem e fala, olha, talvez você tenha tomado uma decisão, mas talvez a sua decisão seja do seu coração. Então ele está falando, não faça isso. Tenha em mente a vontade de Deus. Busque saber a vontade de Deus e aí atue. Porque Deus vai te honrar por isso. Talvez as pessoas não entendam suas atitudes, mas Deus vai entender. E no final das contas, o único julgamento que vale é o dele. Amém? Versículo 3 fala que quem habitará o tabernáculo do Senhor é aquele que não difama com a sua língua, que não faz mal ao próximo e nem lança injúria
contra o seu vizinho. Difamar significa perverter ou estragar ou arruinar a fama. Difamar vem de fama. Então, quando eu começo a falar mal aqui do meu irmão, eu começo a estragar a fama dele diante das pessoas. A grande pergunta é por que as pessoas gostam de falar mal das outras? Por que a gente sente prazer em falar mal do outro e em arruinar ou em arranhar a imagem do outro? Né? O que se ganha com isso? Muitas vezes, as pessoas fazem isso por motivações pessoais mesmo. Inveja, amargura, ciúme, ira. Às vezes a gente faz isso porque a gente, falando mal do outro, às vezes a gente se sente superior ao outro. Às vezes é uma forma de inferiorizar o outro, porque eu preciso me sentir superior. Nenhuma dessas atitudes está em conformidade ou harmonia com os pensamentos de Deus. Então, o habitante do céu não gasta o seu tempo para falar mal dos outros. Ou ainda, para insultar os outros, amaldiçoando aqueles que estão ao seu redor. O vizinho é o seu próximo. Além do irmão da igreja, mas tem aqueles do seu serviço, aqueles da sua escola, aqueles da sua comunidade, do seu condomínio. A palavra de Deus nos exorta: fecha sua boca, não amaldiçoe, não amaldiçoe, não amaldiçoe. Muitas vezes, quando nos sentimos prejudicados, nós nos vemos no direito de arruinar aquele que nos prejudicou. Nós nos vemos no direito de fazer a caveira da pessoa. Às vezes, agiram contra nós e realmente estragaram, algum projeto que nós tínhamos, melaram, puxaram o nosso tapete, e a gente fala: eu estou no direito. Mas o Senhor fala: você é do céu, meu querido, você não precisa disso. Você é de outro lugar. Você não precisa dessas coisas. Essa é uma forma, falar mal é uma das formas de fazer mal às pessoas, né? A ênfase desse texto, para mim, está, na verdade, no sentido de que o cidadão do céu nunca age com intenção de prejudicar o outro. Nunca age para prejudicar o outro. Então, se a minha palavra se a palavra que eu disser na minha casa pode, de alguma forma, vir a prejudicar o José, que nem está lá morando, é melhor que eu não a diga. Se a minha palavra vai manchar o ministério de qualquer um de vocês aqui na frente, é melhor que eu não a diga. Porque eu sou do céu. Porque eu sou do céu. E nós devemos ter o caráter do nosso Deus. O versículo 4 fala que quem habitará o tabernáculo do Senhor é aquele que aos seus olhos despreza o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Réprobo é uma palavra feia, difícil de falar também, José. Mas significa literalmente aquele que foi reprovado. Réprobo foi aquele que passou por uma prova e não alcançou aprovação naquilo. Que de repente se comportou mal. Que de repente falou que não devia ter falado. Que de repente escolheu uma direção errada ou contrária das Escrituras. Só que a Bíblia aqui não está falando daquele que foi reprovado no exame da CNH. Ele não está falando daquele que foi reprovado no vestibular ou na escola. Não está falando aqui daquele que foi reprovado na entrevista de emprego. Você quer entender de quem está falando esse versículo? Você tem que olhar o resto. Isso aqui é uma poesia hebraica. E a poesia hebraica trabalha em cima de imagens paralelas. Então, de um lado, você tem aí o réprobo, e do outro lado você tem aquele que teme ao Senhor. De um lado você tem que quem habitará o tabernáculo do Senhor é aquele que sabe desprezar o que está andando errado. Não disse acabar com a imagem dele. Disse saber fazer a sua escolha em relação àquilo. Mas sabe reverenciar e honrar aquele que teme o Senhor. De um lado você tem
O réprobo, de outro você tem os que temem o Senhor. O réprobo é aquele que age sem temor de Deus. Aquele que nas suas ações não leva a vontade de Deus em conta. Aquele que não leva Deus a sério. Caim foi um homem réprobo. Ele se apresentou a Deus com um sacrifício. Essa semana a gente conversava um pouco lá em casa sobre isso, né? E o Levi perguntava para mim, por quê? Ou perguntava para Anice, não lembro para quem agora, ele perguntava. Mas por que por que Caim não foi aprovado e Abel foi? E Caim ofereceu do fruto da terra, da sua produção. E Abel foi buscar os padrões de Deus para alcançar o sacrifício, como Deus esperava. Caim agiu errado. Outro que agiu errado foi Esaú. Pesou o direito da primogenitura. E a Bíblia o chama de profano em Hebreus. Então a Bíblia traz para nós alguns modelos, alguns perfis de réprobos. E é deles que o texto está falando aqui. E essa semana, na terça-feira, quando estávamos reunidos aqui, imediatamente veio à minha mente o rei Belsazar. Quase não se fala sobre o rei Belsazar. O rei Belsazar, estranhíssimo. A Bíblia fala em Daniel capítulo 5, que o rei Belsazar reuniu 1000 pessoas dos mais nobres que havia no reino e chamou as suas mulheres e concubinas. E ele começou lá uma grande festa e beberam muito vinho e deve ter praticado muita orgia. E havia um momento em que, já cheio de álcool na cabeça ou de vinho, ele mandou trazer os utensílios que eram usados no culto de Deus e que Nabucodonosor havia trazido do templo de Jerusalém e mandou servir o vinho naquelas taças. E o povo todo, então, usou aquilo que era santo. Eles não sabiam, mas era santo. Usou todo aquele material que era consagrado a Deus para pecado. E diz a Bíblia que eles começaram a prestar culto aos deuses com aquele material todo que era consagrado a Deus. Foi quando então apareceu a mão na parede, apareceram os dedos, eles começaram a escrever na caiadura da parede. E o rei ficou enlouquecido. O que está acontecendo agora? Vem a mão do nada. Se mandou chamar todos aqueles videntes. Ninguém era capaz de dizer a interpretação. Aliás, eles não eram capazes nem de ler o que estava escrito. Eles não entendiam o que estava escrito. A mãe do rei lembrou de Daniel. No tempo de Nabucodonosor, etc. E ela apresenta Daniel, o rei manda chamar. E o rei faz uma promessa. E ele fala assim, aquele que ler e interpretar o que essa mãe escreveu vai receber uma roupa púrpura, vai receber uma cadeia de ouro no pescoço e será o terceiro no reino. E quando Daniel é apresentado, o rei diz para ele, ouvi falar todas essas referências a seu respeito, então se você me der a interpretação, você vai receber esses prêmios. E a resposta de Daniel é tão brilhante. Fazendo um parênteses, se você voltar então Daniel capítulo 4, guarda aí, segura no varal a informação, tá? Se você voltar a Daniel capítulo 4, o rei Nabucodonosor tem um sonho muito estranho também. Manda chamar Daniel. E quando ele consulta Daniel, e Daniel tem a interpretação do sonho, a Bíblia fala que Daniel ficou muito perturbado e tinha medo de trazer a revelação, porque era ruim para o rei aquela revelação. E o rei falou, não fique preocupado, fale o que Deus está te mostrando. E Daniel fala assim, com tanto temor, rei, que seja contra os seus inimigos a interpretação dessa visão. E aí ele entrega que o rei Nabucodonosor, se não se curvasse diante de Deus, seria expulso de entre os homens e ficaria louco por 7 anos, rastejando, né, pela terra e comendo erva como os animais. O que de fato aconteceu. E quando Daniel é trazido, voltando então à história de Belsazar, quando o rei lhe promete essas coisas, Daniel não fala para ele, olha, que seja contra os seus inimigos. Daniel fala, pode pegar os seus presentes e fique com todos eles. Engraçado que a atitude de Daniel foi diferente. Porque Daniel sabia que o réprobo tem de ser desprezado.
pode ficar com seus presentes. Ele podia ter morto. Eu fico pensando, o rei podia falar, mas que falta de respeito, falta de reverência. Estou te prometendo presente, está me falando, pode ficar com o seu presente aí, não estou interessado nele. E Daniel traz a interpretação e conta toda essa história de Nabucodonosor que eu acabei de relatar para vocês. E ele fala que porque aquele rei fez pouco caso de Deus, porque naquele coração não houve temor de Deus, mas porque ele usou o que era santo e tratou como um instrumento de pecado. Então apareceu a mão escrevendo na parede e dizendo que o reino dele tinha sido dividido, que ele foi pesado na balança e que ele foi achado em falta, e que o reino seria então dado aos médios e aos persas, o que aconteceu naquela mesma noite, porque a Bíblia fala que Belsazar foi morto naquela noite. Só que, quando você começa a ler Daniel, capítulo 7 em diante, você me falou Daniel essa semana, né, rapaz? Você está de brincadeira, hein? Você vai encontrar do capítulo 7 em diante várias vezes, Deus se referindo a Daniel como um homem muito amado. Porque desde o capítulo 1, Daniel entendeu que o réprobo tem que ser desprezado. Presta atenção, Água da Rocha, eu não disse que deve odiar as pessoas quando elas erram. Ninguém está falando isso. Eu estou falando que a atitude errada nunca pode deixar de ser notada. E Daniel sempre soube fazer a escolha certa. Por isso que quando chega o capítulo 12 de Daniel, o Senhor fala para ele, você vai descansar, e depois de muitos dias você vai despertar, você vai ser ressuscitado para receber a sua herança. Aleluia. Aleluia. Só que o texto não está falando, presta atenção, o texto não está falando que é o réprobo que não vai habitar na presença do Senhor. Esse não vai mesmo. O texto está falando que é aquele que tem por desprezível o réprobo, que vai habitar a presença do Senhor. Então a palavra do Senhor está me dizendo assim, Fábio, não seja cúmplice do erro. Nós vivemos numa sociedade politicamente correta. Preguei sobre isso aqui outro dia no sábado. Nós vivemos numa sociedade em que nós precisamos ficar em cima do muro o tempo todo, tentando nos equilibrar, dizemos coisas que agradem a todo mundo. Mas há coisas que Deus reprova. E Deus reprova. E nós devemos saber o que Deus reprova. E devemos saber nos colocar no lado certo. Porque nós somos do céu. Porque eu não sou desse lugar. Porque eu vou habitar a presença do Senhor. Como é difícil. Como é difícil. Eu sei como é difícil. A gente bater o martelo e dizer, a palavra de Deus diz isso. Deus pensa dessa forma. Não é fácil, Doroti. Mas eu sou do reino de Deus. E Deus não diz duas coisas diferentes. E Deus não muda. Eu estava conversando com um jovem esses dias, filho de pastor que se afastou. E que está experimentando o mundo agora. Ele não é dessa igreja, vocês não conhecem, então não tem importância. Quando eu estava chegando no final do semestre, eu comecei a me agitar aqui no espírito, eu falei, esse jovem está com problema. Finalzinho do semestre, chamei e falei, vamos conversar. O que está acontecendo com você? Aí o jovem não quis abrir, foi viajar, voltou. E agora abriu. Discutiu com o pai, discutiu com a mãe, e apesar de o pai, sendo pastor, tendo mostrar todos os textos da palavra a respeito das escolhas que ele fez, ele falou assim, as pessoas interpretam a Bíblia do jeito errado. Esse é o mundo em que nós vivemos, em que os crentes estão sendo levados a pensar que a Bíblia foi mal interpretada. E que nós recebemos um ensino que foi forçado por não sei quem, não sei em que século. E que a verdadeira interpretação da Bíblia é essa que você escuta hoje, aí fora. Você sabe o que você escuta, eu não vou ficar aqui repetindo. Ou então, como as pessoas que dizem, eu sou o dono da minha vida, eu faço o que eu quero da minha vida,
ninguém tem nada com isso. Quando a palavra diz claramente que todas as coisas pertencem a Deus e que todos vão prestar contas de si a Deus. Essa é outra falácia. Eu vou prestar contas da minha vida a Deus. Você também vai. A Bíblia fala que Ló gemia por causa dos pecadores de Sodoma e de Gomorra. A Bíblia fala que Noé se diferenciou de toda a geração em que ele viveu. E a Bíblia fala que nos dias em que Jesus voltar, será o mundo como era na época de Noé, como na época de Ló. E Deus está procurando pessoas que saibam assumir o que elas são em Cristo. Porque nós somos do céu. E nós somos do céu. Não estou falando que é fácil. Não estou falando que é fácil. Esse próprio versículo 4 fala também que vai habitar o tabernáculo do Senhor aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Jesus disse no Sermão do Monte que os mansos são aqueles que herdarão a terra. E o conceito de mansidão você conhece. O manso é aquele que abre mão dos seus próprios direitos. Eu tive uma cachorra muito mansa. Muito mansa. Ela era mansa mesmo, não é porque ela não atacava aqui e chegava em casa. Quer saber quando o cachorro é manso? Quando ele está comendo. Mete a mão lá no prato dele. Aí você vai saber. Ele pode abanar o rabinho para você a hora que for, mas põe a mão na panela na hora que ele tiver com a carne na boca, aí você vai descobrir se o cachorro é manso. Eu tinha uma cachorra mansa, de verdade. Ela podia estar comendo ali, eu chegava perto, levava a panela, e ela se afastava, sentava, eu ia embora com a panela, e ela ficava olhando com a cara assim, né, de anão de jardim, assim, olhando, né. O que vocês vão fazer com a minha comida? Mas ela não fazia nada. Nem rosnava. Esse é o conceito de mansidão da Bíblia. Quando nós somos capazes de abrir mão dos nossos direitos. Mas não é isso que o mundo ensina hoje. O que o mundo ensina? Lute pelos seus direitos e passe por cima de todos, se for necessário, para alcançá-los. E o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, fala que, muitas vezes, em vez de entrarmos em litígio com os irmãos, nós devíamos aprender a sofrer o dano. Presta atenção. Em vez de entrar em litígio, devíamos aprender a sofrer o dano. Isso é o que está na Bíblia. Eu sou do céu. Os meus valores não são daqui. Nós entramos em litígio por causa do nosso automóvel, por causa, sei lá, de alguma coisa, por causa da roupa, por causa de vários motivos que realmente são até justos, se nós olharmos dessa perspectiva aqui. Mas a nossa perspectiva é lá em cima. A palavra do Senhor fala, então, que aquele que habita o tabernáculo é o que jura com dano próprio. Ele dá uma palavra e ele vai arcar com as consequências da sua palavra. Às vezes, a gente faz o voto de forma meio precipitada e impensada. Você conhece a história de Josué e dos gibeonitas. Os gibeonitas viram Israel chegando ali. Eles sabiam que eles eram os próximos na lista da destruição e arrumaram estratagema e se fizeram passar por forasteiros que vinham de lugares distantes e chegaram com pão embolorado, com roupa rasgada, para justificar uma possível hipotética viagem e propuseram uma aliança com o povo de Israel de defesa mútua, alguma coisa assim. E a palavra de Deus fala em Josué que Josué não consultou o Senhor. E eles fizeram uma aliança. Aí, logo em seguida, quando os gibeonitas são atacados por outro povo, eles recorrem a Israel e falam, e aí, como é que é? Vocês prometeram que iam nos ajudar. E aí, aquele estratagema tudo ficou exposto. E o povo, então, teve que ajudar. E Deus operou um milagre naquele dia. Porque o sol parou. O sol parou. E Deus deu vitória a Israel, porque Deus mantém sempre a sua palavra. Graças a Deus por isso. Deus mantém a sua palavra. Mas às vezes a gente precisa pensar duas vezes.
antes de prometer alguma coisa. Mas quando a gente promete, nem que a gente se prejudique depois. Muitas vezes, às vezes por causa de alguma rotina, ou às vezes algum programa, ou às vezes por causa de algum convite, até mesmo por causa do ministério aqui na igreja, eu tive de assumir alguns compromissos, e depois eu falava para a Nice, eu dei minha palavra. Porque no meio do caminho se interpõe um outro assunto, uma outra necessidade, ou uma outra opção, ou eu dei minha palavra. Eu dei minha palavra. Às vezes até parece uma oportunidade mais legal, mas eu dei minha palavra. Quando a pessoa tem palavra, ela mostra que ela é comprometida com as coisas. Quando a pessoa tem palavra, ela mostra que ela é confiável. Ela veste camisa e a gente sabe que pode contar com ela. Quando a pessoa cumpre o que diz, a gente sabe que tem parceria para fazer as coisas na casa de Deus. E nós somos do céu. E quem é do céu, jura. E mesmo se tiver que pagar por isso, ele vai pagar. Mas vai cumprir o que falou. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando, tamo junto. Não dura um mês. Quantas vezes a gente tem o coração tocado para contribuir mensalmente com uma pessoa que está passando necessidade? Pode contar comigo. Não chega a 2 meses de contribuição. A gente ouviu falar tanto de missionário que foi para campo, não sei aonde, não sei que lugar, e tanta igreja que dizia, nós vamos mandar uma oferta, nós vamos mandar uma quantia, nós vamos mandar um sustento, chega no 3º mês, larga. Você já ouviu falar disso? Quantos missionários ficam aí porque a igreja promete e não cumpre depois? Ah, prometeu, tem que ir até o fim. Prometeu, tem que ir até o fim. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus pensa. E nós devemos ser como o Senhor. Então a nossa atitude, se você tem essa atitude, ela tem que ser banida hoje. Quando Saul devia ter destruído os amalequitas e não destruiu, e Samuel vai atrás dele depois, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 29, a palavra do Senhor, Samuel disse que o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem que quando Deus fala, ele cumpre. Agora, quem aqui quer morar na presença de Deus? Então, esse é padrão de filho de Deus. Prometeu e cumpre. Deus é tão sério com suas palavras que eu fico pensando em Gênesis capítulo 15. Em Gênesis capítulo 15, Deus quer selar uma aliança sua com Abraão. E ele diz a Abraão, pegue 5 animais, abata-os, corte no meio e coloque metade de frente com metade, como se formasse um corredor entre as metades dos animais. Naquela noite, Abraão ficou atemorizado, ficou apavorado, ficou atormentado. E vinham aves de carniça e ele ficava espantando aquelas aves todas. Até que, de repente, o Senhor manda a palavra dele. E ele diz que Israel desceria ao Egito. E que eles cairiam nas mãos dos egípcios por 400 anos. Mas que eles sairiam dali com muitas riquezas. E diz que depois de Deus proferir essas palavras, o Senhor passa no meio dos pedaços na forma de fogo. O Senhor lançou ali um pacto de fogo. E Deus, ele mesmo passou ali. É algo engraçado porque a palavra não diz que Abraão passou. Só o Senhor passou. Quando Deus está passando ali em forma de fogo, o que ele está dizendo no seu juramento é, olha, se eu não cumprir o que estou dizendo, eu não sou. Mas Deus, eu sou. Abraão não poderia passar ali, porque Abraão não teria nada a prometer a Deus e talvez não fosse capaz de cumprir. Mas Deus passa. E você conhece a história de Israel. Eles estiveram 430 anos no Egito. E quando eles saíram com tantas riquezas, que quando fizeram as ofertas para o tabernáculo,
receberam a ordem de parar de dar oferta de tanto que tinha. Eles despojaram o Egito. Porque Deus sempre cumpre sua palavra. E nós queremos ser dessa categoria. Eu quero ser dessa categoria. Eu quero ser assim. Nem sempre consigo. Também a palavra de Deus fala no versículo 5, que o cidadão que habitará o tabernáculo do Senhor é aquele que não empresta o dinheiro com usura e também não aceita suborno contra o inocente. Literalmente, a usura significa emprestar cobrando juros. Aquela pessoa que é mesquinha, aquela pessoa que vê no seu ato de caridade ou na sua ação de benevolência uma oportunidade de enriquecimento pessoal e de se aproveitar em cima da bondade que está praticando. Não sei se existe ainda essa máxima no direito, mas dizia que um ato, quando é feito com segundas intenções, ele não é puro. A doação. Você faz a doação pensando em algo em troca que você vai receber, é uma doação, mas não é pura. Então a Bíblia nos exorta, se eu emprestar alguma coisa para o Carlos, bom, a Bíblia fala que ele tem que devolver, isso é o assunto dele com Deus. Mas ele vai devolver exatamente o que eu emprestei. É assim que a Bíblia ensina. Porque se eu estiver esperando algo a mais, os meus sentimentos, a minha integridade é que foi pervertida no empréstimo. Deus está vendo meu coração. Vou confessar um pecado. Na época que a gente recebia vale-refeição, ticket, assim, né? Você lembra disso, Esther? Eu recebia vários vales, né? E eu era professor jovem lá no Mackenzie, né? Então, você sabe, né? Novo contratado é o escravo de todo mundo, né? Quando chegava a hora do almoço, gente, estou confessando pecado aqui publicamente, estou vermelho. Quando chegava a hora do almoço, eles queriam que eu fosse lá no Benjamin Abraão, lá no Maranhão, buscar. E naquela época era boa, era muito bom. Hoje está uma porcaria, mas era muito bom, né? E eu levava vale-refeição. Então, assim, todo mundo, traz 12 coxinhas, traz, o que, traz, né? E lá ia eu, né? Contente da vida, porque eu pagava com os meus tickets, mas eu recebia o dinheiro deles mesmo, né? Então, eu estava muito contente com o dinheiro que eu estava recebendo. Eu falava, estou pagando 10, estou recebendo 10. Mas depois eu pensei, o senhor falou comigo, na verdade, eu estava ganhando dinheiro em cima dos outros. Por que eu não ia usar todo aquele ticket para comer durante o mês? Mas eu estava tirando dinheiro dos outros, para mim. Por que eu ia usar aquilo para comprar uma blusa depois? Com o ticket eu não compraria. De repente desceu um negócio aqui, assim, entendeu? E eu estava pensando, eu não sei se você faz igual, entendeu? Ou fez, mas eu faço bastante disso. Eu falei, eu não fui honesto. Eu estava usando dinheiro de outra pessoa. Então, vamos passar para outra parte, né? Essa ficou ruim. Também havia pessoas que recebiam, a Bíblia fala, aquele que não aceita suborno, né? Contra o inocente. Conhece a história de Nabote? O rei Acabe queria alastrar o seu quintal e fazer uma horta. E o Nabote tinha uma propriedade, que era herança. E você sabe que a herança não podia se perder em Israel, era da lei, né? E o rei queria então comprar o terreno de Nabote, ficava no fundo ali para alastrar e fazer a sua horta. Vende a sua vinha aí. Nabote fala, não posso, é minha herança de família. Eram dos meus pais. Não posso fazer isso. Aí o rei fica todo acabrunhado, vem a Jezabel e fala, como que é isso? Quem é que manda, afinal de contas e tal? E aí, então, ela consegue aliciar. A Bíblia fala 2 homens malignos. A Bíblia não diz o que ela usou para aliciar, mas eram 2 homens malignos que lançaram um falso testemunho contra Nabote, dizendo que Nabote havia blasfemado contra o Senhor, e por isso ele foi apedrejado. E acabou a herança, e foi lá Acabe e usurpou o terreno para si.
Quantas vezes a gente acaba se envolvendo em algo que vai prejudicar o outro, por causa de um interesse, por causa de uma promoção, por causa de um favor, porque a gente vai ficar bem na fita, porque eu vou ficar bem com os meus amigos, e a gente acaba participando daquilo que difama o outro, daquilo que prejudica, porque ele fala aqui, aquele que não aceita suborno contra o inocente. Na verdade, o que está por trás aqui é que a gente jamais, o Senhor jamais vai aprovar que a gente cresça na nossa vida à custa do prejuízo de outra pessoa. São padrões de Deus. Você não entendeu? Eu vou repetir então, porque eram tantos, né? Irmãos, o desejo do meu coração é para mim, viu? Esse salmo é para mim. É que eu aprenda a ser uma pessoa íntegra. Eu quero ser o mesmo aqui dentro e na minha casa. Quero ser o mesmo, Fábio, aqui na minha casa, no meu emprego. Eu quero ser o mesmo Fábio no meio da torcida, quando o time tinha perdendo 7-1. Eu quero ser o mesmo Fábio, um homem de Deus, porque eu sou do céu. Eu quero que o Senhor cuide da minha língua, para que eu não use para manchar a sua imagem, a de ninguém. Que eu não use nem a língua, nem nenhuma outra forma de prejudicar aqueles que estão ao meu redor. A Bíblia não está falando só de irmãos, não está falando de qualquer pessoa. Eu oro que o Senhor me dê coragem para desprezar o que está errado e para me alinhar com o que está certo. Por causa do temor do Senhor. Por causa do temor do Senhor. Não é por causa de igreja, não é por causa de ninguém, não é por causa de pastor, é por causa do Senhor. Porque a Bíblia nos diz que devemos temer o Senhor. Que o Senhor me dê graça para que eu possa cumprir as coisas que eu prometo. E quando eu me aliar a alguém, ou quando eu entrar em aliança com um grupo, ou com um ministério, que eu possa ir até o fim e não deixar no meio do caminho. Porque isso é de Deus. Que o Senhor me ensine e me dê condições de crescer na vida, sem prejudicar os outros. Sem prejudicar ninguém, mas que me dê condições de crescer na vida. O Salmo termina com uma promessa. O que diz lá no final do Salmo? Quem procede assim não será, porque você está no monte do Senhor, e o monte do Senhor é inabalável. Não é que você vai ficar bom, é que você está num lugar seguro. Agora, deixa eu contar uma coisa. Esse é um texto que fala sobre aquele que vai morar na presença de Deus. Mas Jesus está no nosso meio ou não está? O Senhor não habita no nosso meio? Então essas são qualidades que nós devemos desenvolver hoje. Deus quer que nós sejamos assim. Essa palavra, hoje, ela pode ser desanimadora ou desafiadora. Não vim aqui para te desanimar, porque eu vou falar, acabei de confessar, eu já tropecei em várias dessas coisas. Eu sei que Deus não abre mão dos seus valores. Eu sei que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Os valores de Deus nunca vão mudar. E eu sei que eu não sou capaz de ser como esse salmo diz. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Paulo dizia que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Mas o Senhor pode fazer em nós. Então, quando nós cantamos hoje Rendido Estou,
Estamos cantando isso. Eu vim aqui me render, Senhor. Eu falo mal das pessoas. Eu vim aqui me render, Senhor, porque eu procuro me projetar à custa de outra pessoa. Eu vim aqui me render, porque quando chegam aquelas questões polêmicas do mundo de hoje, frequentemente eu fico em cima do muro e eu tenho dificuldade de assumir quem eu sou em Cristo. Às vezes, a polêmica surge dentro da igreja e a gente fica em cima do muro, porque a gente é muito amigo, porque a gente gosta muito do outro, mas o erro nunca se combate. Mas quem teme o Senhor combate o erro, porque em Deus não há erro. Em Deus não há erro. E nós não podemos, se queremos estar na presença do Senhor, nós não podemos compactuar com o erro. Deus é que não vai aceitar. Eu dizia para aquele jovem nessa semana, os padrões de Deus são muito altos. Você conhece 4 leis, você já viu 4 leis? Essa semana eu levei um jovem a Jesus, esse jovem, eu levei a Jesus lendo 4 leis aqui. Eu podia evangelizar de várias outras maneiras. Conheço vários textos na Bíblia que eu podia usar para evangelizar, mas naquela tarde Jesus falou para mim, você vai ler para ele. Um jovem formado já. Mas ali o gráfico mostra as pessoas, tem o abismo entre nós e Deus, e as pessoas tentando chegar à presença de Deus, fazendo de tudo para chegar à presença de Deus e nunca conseguindo. Porque o padrão de Deus é muito alto. E nós somos muito baixos. Graças a Deus por Jesus Cristo. Como eu disse, talvez aqui hoje tenhamos coisas velhas. Eu já li esse salmo tantas vezes na Bíblia. Em muitas dessas coisas, Jesus já me tratou. Talvez você nunca tenha lido esse salmo. Talvez tenha se convertido há 2 anos ou 3. E ninguém nunca te falou. Que na vida cristã a gente promete e cumpre. Na vida cristã a gente dá o braço e não solta mais. Porque a gente se alinha com a vontade de Deus. Então eu vim te dizer essas palavras hoje aqui. E eu vim aqui dizer que... Como é que foi, Kelly? Para Deus não há? Talvez você diga, eu não vou conseguir. Então a visão que Deus trouxe hoje, pela Kelly, é que havia uma grande, que é uma taça, uma cesta aqui na frente, onde Deus está recebendo as orações. Essa cesta está aqui em nosso meio hoje. E você virá orar a sua dificuldade. Você vai se render, porque foi isso que Deus mandou. Eu não tinha programado cantar Rendido Estou. O Senhor me deu naquela hora. Depois o Carlos levantou aqui e trouxe essa palavra. O Senhor está falando uma coisa só nesse lugar aqui hoje. Mais uma vez. Você só tem uma opção. E eu digo por que você só tem uma opção. Porque você é do céu. O Senhor diz, quem vai viver no teu santo monte? Esses. Então, nesta noite, você vai levantar sua oração a Deus, com base nesse salmo. E você vai dizer ao Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu não consigo, eu não posso. Mas Jesus pode. Jesus pode. E que o Senhor forme neste lugar, essa é a minha oração a Deus hoje, a partir da minha vida, que Deus forme aqui um grupo de pessoas que amam agradar o Senhor em todo o tempo. Vou repetir, um grupo de pessoas que amem agradar ao Senhor em todo o tempo. Um dia estaremos eternamente na presença do Senhor, mas Ele está em nosso meio hoje. E eu quero essa comunhão com o Senhor. Eu queria que o grupo de louvor viesse à frente. Nós vamos terminar cantando de novo. Rendido estou. Venha o grupo, por favor. Nós vamos cantar de novo. Rendido estou. Você vai sair do seu lugar.
você virá aqui à frente, onde está o cesto, Kelly, aqui na frente. Você virá aqui e você fará a sua oração a Deus. E você vai falar com Deus. E você vai ver Deus movendo na sua vida. Você vai ver Deus se movendo em sua vida. Antes de cantarmos, quero deixar um desafio para você ainda. Esta semana nós temos ido toda quarta-feira ao Cocaia orar ali. Desde a primeira vez em que eu subi nessa campanha, eu vejo Deus falando no meu coração e mudando algumas coisas. Eu quero deixar um desafio para você. Eu gostaria que você fosse orar lá com a gente, porque a gente tem orado por questões pessoais, mas também tem orado pela igreja. E nós precisamos tanto da direção de Deus para essa igreja. Nós precisamos tanto de ver a mão de Deus ao nosso favor. E é um desafio que eu lanço para você. A gente vai lá, chega às 9 horas, sai de lá por volta de 10, 10 e meia. Não é nada que você não possa fazer. Mas eu queria te deixar o desafio. Temos mais 4 semanas ainda. Se você quer buscar essas vitórias na sua vida, vá atrás. O Senhor tem para você essas vitórias. Vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor. Eu quero o José aqui, cantando aqui na frente. Tá? O José aqui está me representando aqui. Eu vou falar atrás. Você sai, vem aqui, faça a sua oração. E o Senhor te abençoe. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar Vem aqui à as frente e fazer a sua oração. mãos, purificar meu coração, eu ando em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, e sejam todos pra ti, ó Deus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, e sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh,
minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito,
Santo de Deus. Vem controlar todo meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, 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 Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, 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 Espírito Santo de Deus. Que ele cresça, que eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti.
de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. E ele cresça, eu diminua, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E ele cresça, eu diminua, apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, mais muito mais, mais de ti, mais de ti, Senhor Jesus, mais de ti. Pai, muitas orações foram depositadas nesse cesto essa noite. O Senhor mostrou isso essa noite aqui, Senhor, e nós cremos. Recolha cada uma dessas orações, Senhor. Nós queremos ser transformados por Ti. Nós queremos parecer contigo. Queremos dizer, como o apóstolo Paulo um dia disse: olha para nós, porque vocês vão ver Cristo em nós. Senhor, amém. Senhor, sabemos das nossas limitações, dos nossos erros, mas nós pedimos que o Senhor venha nos transformar. E que essa canção que cantamos agora seja uma verdade em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça e nós diminuamos, Senhor. Que Cristo apareça em nós. Ó Deus, eu quero pedir algo ao Senhor, que a glória do Senhor faça o nosso rosto brilhar. Amém. Oh, que a glória do Senhor faça o nosso rosto brilhar, Senhor. Oh, quantas histórias nós escutamos, Deus, de homens que refletiram a Tua glória, Senhor. Quantas histórias nós ouvimos de homens que refletiram a Tua glória e as pessoas diziam: é de Deus. Faz isso conosco, Senhor. Faz isso conosco, Deus. Muda o nosso interior, muda o nosso interior. Oh, Senhor, cresce em nós.
Cresça em nós, Deus, cresça em nós, Senhor. Onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade, Senhor Jesus. E diz que o ministério do Espírito é de glória em glória. E a tua glória que nos transforma, Deus, a tua glória que nos muda, Senhor. Então essa noite, Pai, oh, Shamanai, que essa noite, Pai, a tua glória venha sobre nós. Batiza as pessoas com teu Espírito agora, Senhor. Quantos entregaram pedidos hoje, Deus? Ah, só o Senhor sabe o que cada um entregou nesse cesto, Senhor. Mas muda nossas vidas, Senhor. Muda a minha vida, muda a vida da tua igreja, muda o teu povo. E nós queremos poder refletir a tua glória. Queremos refletir a tua glória. E menos de mim. Oh, Jesus, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja. Infinita humildade. Levante a tua voz mais forte que você Que Ele conseguir. cresça, Levante a tua voz. que eu diminua. Adore Ele. Que Ele apareça. Adore Ele, adore, adore. Adore Jesus, declare e faça a tua oração. Que Ele cresça. Que Ele cresça, Diminua. que eu diminua. Aparece em nós, Senhor. Aparece em nós, Deus. Infinita humildade. Dê um aplauso a Jesus. Quando o pastor José orava, o Senhor me mostrava esse mesmo cesto, tinha subido e tinha descido. E no lugar do cesto, o Senhor me mostrava uma arca. E o engraçado era que dentro de cada envelope tinha uma caixinha. Deus mostrava os envelopes já respondidos e escrito do lado de fora, como quem responde uma carta. E o Senhor ministrava no meu coração que o Senhor respondeu a cada um dos pedidos individualmente. Por isso, em cada envelope, eu via manuscrito, a tinta da caneta, uma resposta. E tinha uma marca em cada envelope que sinalizava que foi lido. E dentro de cada envelope era como se fosse um presente mesmo. O envelope tinha alguma coisa dentro. E todos eles escritos à mão. Eu vi essa cesta subindo, descendo e voltando já preenchida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Confirmando o que o Anthony falou, eu vi realmente esses pedidos sendo queimados e cada mão estendida, um envelope branco depositado. Glória a Deus. Sente um minutinho, eu quero chamar o Nilson e a Lu aqui. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Rei da Glória. Vai chorar. Olha. A paz.
eu tenho dificuldade de falar. Peço desculpas aí que a emoção me pega. Depois eu vou estar me soltando, mas... Eu sou grato a Deus por estar aqui. Eu vou treinar mais e em algum momento eu vou conseguir falar sem emoção. Mas sou grato pela minha família, pela igreja, pelos pastores que me acolheu. Já estou há uns 2 anos e meio, tá no caminho. E eu era da congregação. Até os 18 anos eu segui firme. Depois saí do caminho. Mas Deus restituiu tudo isso. Eu tinha um testemunho para falar, mas não sei se eu vou conseguir. E eu estou treinando já faz tempo. Nós tivemos um problema na farmácia há mais de 2 anos, de um roubo bem grande lá. E na ocasião, Deus deu a palavra de Daniel na cova dos leões, que ele estava no controle e ia restituir tudo. Já se passaram 2 anos, a pessoa que fez isso foi mandada embora. Tivemos que tomar uma decisão difícil na época de dar justa causa, fazer boletim de ocorrência e entregamos na mão de Deus. Já completou 2 anos, que pela justiça do trabalho a pessoa tem até 2 anos para vir e questionar essa demissão. E nesses 2 anos que se completou, em abril, não teve nenhum recurso desse ex-funcionário. Então Deus operou, fez a obra que ele tinha me dado em palavra, no livro de Daniel. E hoje, a hora que o Fábio falou de Daniel, eu falei, não posso ficar quieto agora. Eu tenho que tomar coragem e falar, tá? Porque é Deus que está mandando falar. E nessa palavra de Daniel, ele me prometeu restituir e me dar mais. Hoje nós estamos aumentando a família aí, e eu sei que é Deus que está no controle de tudo. Por isso eu sou grato. Eu vou ler a ceia do Senhor em Lucas 22. 22:19. E tomando o pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazeis isso em minha memória, em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas aí daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que
que estava para fazer isso. Venha ceiar com alegria. Peço desculpas pela minha voz embargada. O dia que a pastora chegou e me falou, primeiro eu tinha visto o Ed vir fazer a ceia. Eu falei, ai Deus, eu sou o próximo. A hora que eu vi o Ed aqui na frente, eu falei, Deus, agora sou eu. E foi logo em seguida a pastora chegou e perguntou para mim. Aí eu falei, me fala quando, né? Ela falou, não, senão você não vai vir. Na verdade, era para me preparar um pouco e tentar não gaguejar. Venha ceiar com alegria. Deixa eu pegar para minha ceia.
A paz, igreja. Eu vou ler em 2 Coríntios 9, 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Até aqui, né? Então, dar o dízimo é reconhecer que tudo que a gente tem vem do Senhor, né? Então, a gente vai devolver uma pequena parte daquilo que Ele nos dá, né? A gente já passou também por momentos muito difíceis, né? Mais ou menos uns 5 anos, quando a gente fazia parte da rede da Cinet, que é do tio dele, veio uma pessoa administrar, eram 8 lojas, e a pessoa roubou muito, desviou muito dinheiro, ao ponto de ter que vender e ficar só com 3, né? E nessa época eu falava para ele: vamos separar a sociedade, porque os tios dele é do mundo, né? E a gente sabe que isso não prospera, né? E em dezembro a gente tomou a decisão de separar a sociedade. O tio dele não queria que a gente saísse. A gente recebeu várias palavras que era de Deus mesmo, a separação. E quando foi em abril que ele foi conversar com o tio dele, falando que a gente ia sair da sociedade e ficar só com uma loja, o tio dele falou: então, a partir de amanhã, você não recebe mais nada daqui. E a unidade da Moca era que dava o nosso sustento em casa, né? E a gente ficou praticamente 1 ano passando necessidade mesmo, né? Atrasamos 1 ano a escola da nossa filha. A gente abriu o armário para pôr lanche para ela, não tinha o que colocar, mas a gente estava firme na fé, porque Deus falou que ia sustentar a nossa casa, e nós cremos nisso, né? E Ele é fiel. Hoje, assim, Ele falou que a gente ia prosperar, e a gente vê a mão de Deus mesmo na nossa vida. Então, isso que a gente dá para Deus não é nada perto do que Ele dá para nós. Então, traga seu dízimo com alegria. Estenda as suas mãos para os dízimos, para as ofertas. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, de poder contribuir com aquilo que o Senhor nos dá, Senhor, que não é nada, Senhor, perto do que a gente recebe de ti, Senhor. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, Senhor, abençoar cada lar aqui presente, Senhor, e que o Senhor possa olhar pela vida daquelas pessoas que estão desempregadas, Senhor, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, Senhor, aquelas que não estão contentes com o seu emprego também, que o Senhor possa, Senhor, abrir novas oportunidades de trabalho, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo seu carinho e seu cuidado, Senhor. Nos leve em paz para nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.